Agora a gente fala sobre estética. Está aqui com a gente a Priscila Nardi, que é enfermeira, esteticista, especialista em flacidez e lipedema. Tudo bem, Priscila? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês. E vamos falar do que eu amo, né? E que eu aplico e ensino sempre, né? Queria começar te perguntando sobre flacidez, que é um assunto recorrente entre quem tem lipedema, né? Para além da gordura, a flacidez também incomoda muito. Queria saber se a flacidez nas pacientes de lipedema ela é diferente, tem características próprias no tratamento, no manejo. Sim, eu falo que cada paciente, ela vai reagir e ter um efeito diferente. Por isso que sempre eu falo com as minhas alunas, vivencio isso na clínica. Quando você vai lidar não só com pacientes de lipedema, a gente tem que ter aquele olhar individualizado. Porque realmente, mesmo que seja lipedema, cada característica de cada paciente tem um olhar diferente e tem uma característica diferente. Porém, a flacidez de lipedema, ela sim, ela é caracterizada de forma diferente. A gente tem por quê? Quando a gente tem esse acúmulo de gordura exacerbado com o lipedema, principalmente nesses graus, né? Eu vou colocar no estágio 4, e quando a gente trabalha essa gordura e tem essa diminuição, a tendência é a gente ter essa flacidez, e a gente fala que é aquela pele flácida, que a gente tem também um edema. Então, é uma característica diferente uma paciente de lipedema e uma paciente não lipedema. A gente consegue visualizar uma flacidez mais exacerbada, uma característica diferente de uma pele que só teve uma remanescente de pele pós-gestação ou então emagrecimento. Mesmo a flacidez de emagrecimento, perda de gordura de uma paciente não lipedema é diferente com a paciente de lipedema. E querendo ou não, a sensibilidade também pacientes com lipedema é maior. Então a gente tem que ter um cuidado e um zelo ali no tratamento para que conseguimos aí voltar, né, fazer esse encurtamento dessas fibras, fazendo todo esse processo de produção de colágeno, de fibroblastos, para a gente conseguir esse encurtamento. Como é que a gente diferencia o lipedema de uma celulite fibrosa? Claro que tem casos que você bate o olho, é lipedema. Sim. Mas tem outros que, dependendo do grau, você fica ali na dúvida. Como é que diferencia uma coisa da outra? O que eu faço inicialmente? Grau 1 é bem difícil, né, para os profissionais identificar e separar o lipedema, ou é celulite, ou é uma gordura. Então a gente vai vendo os sinais. O joelho já tem uma característica diferente de quem tem lipedema. Eu faço sempre o teste do Stemmer também, para a gente identificar se ali é uma perna, quem tem lipedema ou é uma gordura. Eu vejo também muito, aí eu vou nas perguntinhas. Se sente dor, desconforto, se tem hematomas. A característica de quem tem lipedema, quando gera um hematoma, por exemplo, hematoma com facilidade por causa essa fragilidade vascular, por causa do edema, por causa da circulação, gera muito edema. Então, querendo ou não, porém o roxo não tem dor. Então eu começo a identificar o que está acompanhado daquela característica, que às vezes tá difícil de entender, porque hoje em dia não tem muitos, como falo, diagnósticos. Então a gente tem que ver pelo olhar e pelo que o paciente sente. Então eu vou vendo o que é característica de lipedema, o que não é. Eu vou entendendo, porque querendo ou não, o rosto é diferente do paciente de lipedema. A gente tem um rostinho mais fininho, o joelho que tem lipedema é um joelho característico de lipedema, mesmo no estágio 1. A gente tem aquela característica do lipedema, e a gente também vê a gordura mais compacta, ou então, se é no estágio 1, uma gordura compacta, mas a gente tem uma característica bem peculiar do lipedema, e aí a gente vem juntamente com as perguntinhas que a gente faz. Eu desenvolvi um questionário só para quem tem lipedema, para a gente entender ali se é característica ou não. Então, eu vou juntando os quebra-cabecinha para identificar que é lipedema. Em termos de estética, quais são as melhores técnicas a senhora acha para quem tem lipedema? Como é que cada uma atua? O que funciona? Tá. Eu falo que isso aí é muito de profissionais, né? Porque tem muitos profissionais que não são adequados a tecnologias, e tem profissionais que são. Eu gosto muito do uso das tecnologias. Primeiramente, esteticamente falando, ficar sem drenagem é impossível, né? Que já não passa nem de estética, já é saúde, é uma condição que o nosso paciente de lipedema precisa ter. Porém, a gente tem alguns fatores de tecnologias que vão ajudar
e vão ser benéficos, mesmo para aquele malefício que gera inicialmente, um exemplo, uma radiofrequência, uma teta. Tem muitos artigos científicos que falam que pode usar, mas tem muitos profissionais que não gostam, tem profissionais que gostam. Então, o que eu vejo muito na prática, tá? Inicialmente gera uma inflamação, vamos pensar assim, mas o benefício do que ocorre, né, é menor do que o malefício daquela inflamação. Mas hoje eu gosto muito de usar criolipólise, eu gosto de usar muito de um ultrassom, então eu uso muito também um leizinho da artéria radial, onde a gente consegue tratar de dentro para fora. Então a gente tem muitas possibilidades de usar a tecnologia de forma correta, para que o paciente consiga receber, porque a sensibilidade é muito grande, né? Mas também consiga ter o benefício da tecnologia sem ter um efeito ao contrário. A senhora falou do tratamento da flacidez, né? Sim. Que tem alguns recursos. Dá para tratar tanto a flacidez muscular quanto a flacidez da pele numa mesma sessão? E como identificar, né? A paciente de lipedema, ela tem mais flacidez da pele, ou mais muscular, ou tem ambas? Tá, vamos lá. O paciente de lipedema, nem sempre ele vai conseguir, às vezes, dependendo do estágio, nem concluir uma sessão de tanta sensibilidade. Mas vamos frisar antes, que nós nem falamos, o paciente de estética, ele é um paciente que já passou por uma equipe multidisciplinar. Ah, sim. Não vamos pensar... Não adianta ir primeiro na estética, não, né? Não adianta. Eu sempre falo isso. O médico, ele está olhando o olhar da dor, do efeito que gera. E nós é o olhar do que ele vê. Então, para o meu paciente deitar na minha maca, ele já tem que ter passado por uma equipe multidisciplinar, já tem que estar com o processo desinflamado, tem que estar... Então, vamos pensar que está aquele paciente que já está desinflamado, já não está com tantos efeitos do lipedema. Aí eu falo, um paciente que está bem, está tratável, né? Uhum. Então, o que eu falo hoje quando a gente pensa na flacidez? Hoje eu trato de uma forma... pensando nessa flacidez tissular, tá? Que é da pele. Que é da pele. E pode sim tratar muscular. A gente tem um processo do lipedema que tem uma deficiência na musculatura, né? Uhum. Então, assim, eu tenho hoje tecnologias que a gente conseguimos aí trabalhar a musculatura. A gente faz 36 mil contrações musculares em 30 minutos. Mas aquele choquinho que você fica dando, aquele choquinho. Não é uma corrente russa. Uhum. Ele vai no supramáximo, mas ele é mais profundidade. Agora, tem pacientes que não têm condição de usar. Então, vamos pensar do estágio 1 ao estágio 2 e nós conseguimos trabalhar essa musculatura juntamente com a tissular. Mas tem tem pacientes que eu monto um cronograma, vou evoluindo e depois eu chego na musculatura. Mas é possível ajudar nesse tratamento na clínica, mas nem sempre pode ser feito na mesma sessão. E para a flacidez da pele, o que a senhora costuma utilizar? Então, é estimulador de colágeno? O que pode ser feito, né? A gente tem ultrassom microfocado, nós temos aquela radiofrequência de microagulhamento que a gente consegue ver a profundidade. Também eu uso a criofrequência, mas eu uso com criogenia. Então, ela não sente tanto o efeito do calor que traz uma sensibilidade. Então, a gente tem várias possibilidades de tratar essa produção de fibroblastos para melhorar colágeno, elastina no consultório. O quanto o estilo de vida também influencia nesse aspecto estético, né? A gente sabe que é essencial para paciente de lipedema, mas alimentação, sono, estresse também influencia muito na flacidez e no aspecto mesmo estético da pele. No dia a dia da paciente, né? Sim, por isso que eu falo, quando a gente está lidando com a paciente de lipedema, eu não vejo sem uma orientação nutricional, um endócrino, uma psicóloga, uma atividade física. Então, quando a gente começa a associar todas essas equipes, a gente consegue dar mais qualidade para o nosso paciente, fazendo com que ele tenha menos efeitos do lipedema. Cosméticos ajudam também? Cremes? Isso ajuda? Então, para o lipedema, dependendo do estágio, não vejo tópico, né? Não vejo um efeito tão significativo, mas não é dispensável. A gente precisa dessa hidratação, então aquela pele ela precisa estar hidratada, mas não é aquela coisa que vai fazer o milagre sozinho, né? Mas assim,
quando a gente tem uma paciente disciplinada, está fazendo tudo certinho, passar, a gente precisa que hidrate aquela região. Então, eu sempre indico, mas não coloco responsabilidade no dermocosméticos, não. Entendi, é uma ajuda. É um plus. Agora, o suplemento eu acho super indicado. A gente Que tem, tipo de suplemento? um dímplice, cúrcuma. Então, a gente tem alguns chás que a gente consegue essa ação anti-inflamatória, a gente consegue desinflamar o paciente. Então, na minha clínica, meu paciente chega, ele toma um chá desinflame. Então, em toda a sessão, ele tem essa conduta de tomar um chazinho. Aí ele tem chá verde, cúrcuma. Eu vou tentar lembrar aqui agora, que não tem nada no script, né? Então, tem vários benefícios, que é a ação de desinflamar, pensando no intestino, tudo isso. Como é que a senhora conversa com as pacientes para dosar também a expectativa, né? Porque o efeito de um procedimento estético em quem não tem lipedema é um, Mais e quem rápido. tem lipedema é outro, é mais Sim. lento, a gente sabe que tem limitações. Como é Sim. que é essa conversa quando a paciente chega ali muito ansiosa e querendo ver um resultado rápido? Posso te falar a verdade? Hoje em dia, os pacientes do lipedema, eles estão chegando tão bem informados. A gente estuda. E que é isso? Eu falo com os É. meus alunos assim, vocês estão precisando se capacitar mais. Porque os nossos pacientes, eles estão chegando tão bem informados que tem muito mais informações que, às vezes, nós profissionais. Então, hoje em dia, a necessidade que os profissionais da estética, os profissionais da saúde, precisaram capacitar mais porque os pacientes estão bem informados. Então, eles já chegam com a expectativa zero. Eles já chegam com uma dor, pedindo um help, mas achando que não tem solução. Entendi, é o contrário. É o contrário, eles não estão. A ansiedade deles ali é para saber se eu tenho uma luz no fim do túnel. Eu acabei de receber uma mensagem de uma paciente que. Presta o celular aí, que eu vou ler para você. Ela é de lipedema. Olha que legal, que ela me mandou num post. E isso que é o legal quando o paciente sai da clínica e ele tem essa expectativa. Olha aqui, ela mandou assim: tenho lipedema, suspeitava e tive a comprovação graças a uma visita na clínica. Além da recepção cheia de gentileza, tive a oportunidade de esclarecer dúvidas e compreender melhor dos desafios do meu corpo. Saí da clínica com uma constatação: acolhimento é algo maravilhoso, dica de amiga, aceito o chá. Eu dei o chá na avaliação. Gesto carinhoso que faz um carinho na alma. Entendeu? Ela chegou frustrada, com, assim, 90% dos pacientes choram durante a avaliação. Mas chegou frustrada, chegou achando que não tinha solução. Eu estendi a mão, expliquei a ela, fiquei mais de 1 hora explicando tudinho sobre o lipedema e deixando ela calma, falando: calma aí que a gente tem um caminho certo. É longo esse caminho, mas eu vou estar do seu lado segurando nas suas mãos. Então, você não vai cair, eu vou te ajudar. E é isso, a gente vai orientando. Então, ela saiu, olha para você, uma paciente de lipedema, saiu esperançosa, satisfeita, com o coração calmo. Porque ela chegou tão frustrada, ela chegou assim: realmente, Pri, eu sei que não tem solução, eu não sei o que eu faço, eu tô com medo de chegar no estágio 4. E aí eu acalmei, falei: calma, você não quer ficar com as pernas de quem não tem, você quer ter uma melhor qualidade. E aí eu fui explicando tudinho. E foi incrível. E a satisfação, o feedback, você vê que é legal. Porque geralmente quem tem lipedema também já fez tanta coisa, já passou por tanto procedimento estético e não funcionou, né? Já tentou um monte de coisa. O profissional não saber identificar. Exatamente. Né? Hoje em dia nós precisamos estar procurando se capacitar, entender mesmo, porque às vezes chega mesmo o paciente na clínica e a gente fica com a dúvida. Sim. Característica, tá, mas vou perguntando, vou ver como que tá, sente cãibra, tá sensível, sente a perna pesada, você emagrece e a perna continua do mesmo jeito, tem muito hematoma. E aí você consegue ligar um quebra-cabeça, juntar o quebra-cabeça. Agora, você olha a característica e fala: é celulite, e pega o cliente na maca, não sabe da alimentação, não sabe se ele está fazendo atividade física, você vai frustrar o paciente, ele já entra frustrado, né? Então, o cliente da estética, ele não pode sair frustrado, ele tem que entrar frustrado e sair com uma solução, que é o tratamento correto. A senhora percebe o aumento de procura dos profissionais por capacitação? Muito. O pessoal já se ligou, né? E muito. Vamos colocar de uns 8 meses para cá, tá assim, gritante o desespero deles, profissionais, de realmente entender, porque não tem muitos artigos científicos, não tem muita coisa assim.
escancarado o que é, não tem diagnóstico. Hoje no Congresso nós deixou isso bem claro, não tem diagnóstico ainda, não tem uma coisa que fala assim, vai ele fazer esse exame. Não tem um exame. Não tem um exame para diagnosticar. Então, hoje em dia é o estudo, é a captação de cada profissional. E isso não está ligado só ao médico, não está ligado só ao estético, isso é uma equipe multidisciplinar, todo mundo tem que saber um pouco da sua área, vendo o que você pode agregar para esclarecer. Mas os profissionais estão mais atentos e ligados, sim, pelo que eu te falei. Os clientes estão chegando bem mais informados. Não tem O demanda. doutor Google vem atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá. A gente fala assim, para de olhar o doutor Google. Pega um profissional qualificado, um profissional de sua confiança e vamos entender melhor o correto, né? Porque o Google pode ajudar, mas também pode atrapalhar. É bacana um evento como esse, né? Um congresso, porque muitas vezes o congresso é um congresso médico. Sim. E o congresso de lipedema não é, e nem poderia ser um congresso só para médicos, porque é um tratamento multidisciplinar. Não faria sentido só ter médico aqui, né? Sim. Eu achei isso incrível, porque é um congresso médico, mas todos estão entendendo a necessidade dessa equipe multidisciplinar. É indispensável o médico nos meus pacientes e digo que é indispensável a estética, nós profissionais da estética na função. Então, assim, é incrível abraçou, né? Todo mundo e vamos juntos aí fazer o bem para os nossos pacientes. Aqui não tem ego, aqui é assim, por uma causa. Vamos dar o conforto, realmente a saúde para o nosso paciente e cada um na sua função. E estética não é um detalhe, né? Não. Claro que a gente fala que o lipedema é uma doença que envolve muito além da estética, né? Claro. Qualidade de vida, mobilidade. Sim. Mas não dá para tirar a importância da estética também, porque afeta tudo, né? Saúde mental, o bem-estar. E assim, eu falo que quando chega para estética, o médico já tratou a mobilidade, o nutricionista já tratou a alimentação, o psicólogo já mostrou para ele, calma aí, a ansiedade, que a ansiedade traz o processo de cortisol, e aí junta todo um processo, aí chega na estética já com a cabeça melhor. O correto é isso. Então, quando chega o paciente que quer saber se tem e não passou por nada, eu faço ele voltar onde tem que ser. Calma aí, não vão fechar comigo ainda não. Vamos lá no médico, vamos lá no nutricionista, faz dieta? Não, como de tudo. Porque o que está acontecendo hoje? Duas coisas. As pessoas fazem dieta achando que é só para perder peso, né? Eu só vou fazer dieta se eu for gordinha. Não é. A dieta não é por causa de sobrepeso, é saúde. Então, você tem... Que não é nem uma dieta, é um estilo de vida, né? Já vira um estilo de vida, não é nem dieta. Mas eu falo que as pessoas hoje, para alimentar bem, ela precisa estar acima do peso. Já reparou? A pessoa que é magrinha, que não está acima do peso, ela não preocupa em ter boa alimentação. Depois vem as consequências, né? Então, assim, já alimentou bem, já foi na psicóloga, porque é necessária a psicóloga nesse processo, já fez uma atividade física, e aí tem todo esse processo, posso ter impacto ou não, como que faz na atividade física. Então, o meu paciente, eu faço ele voltar para a equipe multidisciplinar, eu apresento o que ele precisa, né? O bom de entender é você apresentar o recurso que ele tem. E aí não deixa o meu cliente escapar, tá? Vou falar, vamos fechar, mas peraí, vamos lá primeiro. Porque se você deitar na minha maca agora, vai ser um tratamento desperdiçado. Vamos primeiro desinflamar. Primeira coisa que tem num paciente lipedema é desinflamar. Depois drenar. E depois a gente faz a outra ação, que é a estética, que o paciente já tem que estar melhor da inflamação, desse processo do tecido adiposo. O problema não é nem o edema, né? O problema do lipedema não é nem o edema, né? É a lipo que vem de gordura. Então, essa disfunção do tecido adiposo que está sendo exacerbado. Então, a gente tem que tentar ali controlar para depois tratar. Priscila, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Bom congresso. Está sendo um prazer. Está sendo um prazer. Estou ansiosa pelo dia de amanhã. Eu falo que quanto mais a gente fica, mais conhecimento a gente tem e mais... Eu falei com meu marido que nós estamos na Disney. Eu estou na Disney, eu estou me sentindo assim, ó. Sabe a criança na Disney vendo o Mickey? Cada palestra eu estou assim, maravilhada. Mas é muito rico mesmo, né? Nossa. É muito conhecimento compartilhado. A cabeça da gente fica até meio fervendo para processar tudo. Trouxe meu tablet e estou anotando tudo. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço. Priscila Nardi, aqui com a gente. Voltamos já já.